O criador de Conan, Robert E. Howard, abordou pouco sobre sua infância e adolescência. Praticamente algumas menções dentro dos poucos contos deixados. Entretanto, essas menções foram um norte importante para os escritores e roteiristas. Elas abriram caminhos dentro de uma coesão que fizesse sentido. Assim, histórias inteiras foram desenvolvidas. Ed Sprague de Camp já trabalhara contos, exatamente pescando as dicas deixadas por Howard, por exemplo, quando da conquista da coroa por Conan. Neste vídeo trago um momento crítico da vida do Cimério, que não apareceu nos contos de Howard, mas que tinha de ser tratado, pois a legião de fãs de Conan cada vez mais clamava por uma pavimentação cronológica. Estabelecer as diferenças entre as duas editoras em relação ao tratamento dado ao jovem Conan, especificamente quando ele deixa sua terra natal, a Ciméria. No conto Além do Rio Negro, adaptado aos quadrinhos no Brasil na década de 80, como A Fronteira do Fim do Mundo, encontramos uma grande demonstração de um caminho deixado por Howard e que foi muito explorado pelos escritores que vieram posteriormente. No trecho do conto em que Conan caminha pela floresta ao lado de Baltos, o Cimério faz um aparato da situação expansionista nas terras pictas por parte do Império Aquiloniano. Em determinado momento, Conan faz uma comparação com a tentativa de anexação da Aquilônia sobre a Ciméria, no evento conhecido como o Cerco de Venário. Mas os Pictos estão divididos em pequenos clãs, persistiu Baltos. Jamais se unirão, podemos aniquilar cada clã isoladamente. Ou mesmo 3 ou 4 clãs, admitiu o Matador. Entretanto, qualquer dia, um homem vai surgir e unir 30 ou 40 clãs, assim como foi feito entre os Cimérios, quando os Gunderlandeses tentaram empurrar nossa fronteira para o norte, anos atrás. Eles tentaram colonizar os territórios cimérios do sul, destruíram alguns pequenos clãs e construíram um forte, Venário. Você já deve ter ouvido a história. De fato, replicou Baltos, se encolhendo. A lembrança daquele desastre vermelho era um borrão negro nas crônicas de um povo orgulhoso e guerreiro. Meu tio estava em Venário quando os cimérios subiram pelas muralhas. Ele foi um dos poucos que escaparam da matança. Escutei-o contar a história diversas vezes. Os bárbaros desceram pelas colinas em uma horda devoradora, sem aviso, e trovejaram sobre Venário com tamanha fúria que ninguém pôde fazer frente a eles. Homens, mulheres e crianças foram massacrados. Venário foi reduzido a uma massa de ruínas carbonizadas, e assim permanece até hoje. Os aquilonianos foram empurrados de volta, e desde então nunca mais tentaram colonizar o país dos Cimérios. Mas você fala de Venário com familiaridade. Talvez tenha estado lá. Estive, uniu o outro. Fiz parte da horda que se amontoou sobre as muralhas. Não tinha visto 15 invernos ainda, mas meu nome já era repetido ao redor das fogueiras nos conselhos. Baltos involuntariamente recuou, encarando. Parecia incrível que o homem andando tranquilamente ao seu lado tivesse sido um daqueles demônios ensandecidos que polvilharam as muralhas de Venário naquele dia, muito tempo atrás, tingindo as ruas de vermelho. Então você também é um bárbaro? Exclamou sem querer. O outro assentiu sem se ofender. Sou o Conan da Ciméria. O roteirista da Marvel, Roy Thomas, sagazmente pegou esta fala para desenvolver um arco de histórias, falando deste período obscurecido da vida do Cimério. É um momento compreendido entre a concessão da maioridade de Conan até sua saída da Ciméria para se juntar aos Aesiris na guerra contra os Vanires. Para a construção, Thomas parte do princípio de um Conan jovem, de aproximadamente 15 anos, mas que já se destacara entre os melhores guerreiros de toda a Ciméria, medindo 1,82 e pesando 82 quilos.
O cerco de Venarium é a primeira grande batalha e prova de fogo de Conan, enquanto guerreiro pleno. Esta batalha é contada no arco de Conan o Aventureiro. Na reorganização da cronologia de Conan, promovida pela Marvel e capitaneada por Roy Thomas, neste trecho da jornada do Bárbaro não existe uma total coesão entre as histórias. Thomas muda totalmente o que era bastante previsível, pois, depois da Batalha de Venarium, Conan se junta aos Aesiris em guerra contra os Vanires. Daí sim seria a história A Filha do Gigante de Gelo, e só depois a civilização. Esta seria a lógica, mas nesta organização cronológica da Marvel, depois de Venarium, uma série de aventuras, fases inteiras são colocadas em sequência. Parte da fase desenhada por Barry Smith, a entrada pela primeira vez em uma cidade, a Torre do Elefante, o Chifre de Azoth, Baal Sagoth, Cerco de Makalet, a fase inteira a serviço de Turan e muitas outras. Apenas na história A Noite do Deus Negro, Conan volta à Ciméria, na Espada Selvagem de Conan 11. Aí sim se une aos Aesiris novamente e ocorre o encontro com a Tali. Na publicação Conan Bárbaro número 9 da Panini, existe um trecho do momento em que Conan, ao final do cerco de Venarium, decide não retornar à sua tribo na Ciméria. Em sua jornada, ele encontra um grupo de Aesiris, liderados por Olav. Do topo, ele vê um Aesir solitário sendo acossado por um trio de ferozes Vanires. Sem dúvida é Olav, o chefe guerreiro. Bem, é como Ferga disse, é hora de fazer por merecer seu soldo, Cimério. Curioso, porque é como se o roteirista quisesse corrigir este trecho cronológico. No entanto, antes de Conan se consumar como parceiro do Aesiris, a história dá meia volta e se reporta ao começo da saga de Conan na Marvel, o que acabamos de demonstrar. Para acompanhar o restante deste conto de Conan, leia a primeira edição de Conan Bárbaro da Marvel, originalmente publicada há meio século e recentemente republicada em Conan Bárbaro, a Era Marvel, em setembro de 2020. Examinar o trabalho da Dark Horse nesta fase da vida do Conan ficou mais fácil. A Mythos está relançando as histórias em ordem cronológica, desde o nascimento do Bárbaro. Então localizamos este trecho, mas de forma muito diferente da concebida pela Marvel. Após a iniciação de maioridade de Conan, que é dominar um touro aos 15 anos de idade, o Bárbaro tem o seu maior desafio, que é compor a sua tribo e os demais clãs da Ciméria, um exército de resistência à expansão da Aquilônia no Forte de Venarium. Após esses acontecimentos, que foram todos publicados no ônibus da Mythos número 1, Conan parte rumo às aventuras pelo mundo iboriano. Kurt Busiek idealizou a saída do Bárbaro rumo ao norte e seu imediato encontro com os Aesiris, aos quais se junta na guerra contra os Vanires. E daí sim que se desenrola a famosa história A Filha do Gigante de Gelo, da qual já falamos muito aqui no Crônicas. Depois disso, Conan toma o rumo da civilização.
Agora, com o Bárbaro fora da Marvel, inicia-se mais um projeto de criação de histórias na Titan Comics, na qual veremos como será desenvolvida esta fase do jovem Conan. A ordem dos acontecimentos, seja qual for, esperamos que seja fluida, convincente e que sejam novamente dias de grandes aventuras. Pessoal, valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui. Por favor, deixe o like se você gostou, se não, pode deixar o dislike, não tem problema. Se você não é inscrito, cogite se inscrever e se una a nós iborianos. Não esqueça de ativar o sininho na hora da inscrição, porque semanalmente nós postamos material de Conan o Bárbaro aqui no canal. Além disso, temos lives toda semana, onde nós falamos de quadrinhos, contos, coleções, entrevistas, etc. Falou então, pessoal, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!